Podemos dizer que tu és a verdadeira Carla Cuida Caí, como no The Hooters? Olá Carla, Olá, bom muito dia. obrigado por teres aceito o meu convite para o 8Kia Talks. Tu nasceste no Brasil, formaste em gestão de empresas em São Paulo e és fundadora do Live Experience. O Live Experience cria projetos de facto de entretenimento inovadores e que pretendem proporcionar experiências muito emocionantes, e isso tu tens de facto conseguido fazer, e dou-te os meus parabéns também por isso. Podemos dizer que tu és a verdadeira Carla com Cuida Caí, como no The Hooters? Muitos se calhar não sabem é que esse capa vem do Brasil, não é? Que memórias guardas na tua bagageira desse teu lado tropical? É um lado interessante porque os meus pais casaram-se e logo muito cedo foram para o Brasil, a seguir eu nasci e nasci em Belém do Pará, perto do Rio Amazonas, porque o meu pai estava lá a trabalhar como piloto de uma empresa de táxi aéreo. O capa no nome é mesmo porque os meus pais, muito novos, acharam piada, estando no Brasil, podendo ter a liberdade de escolher um nome diferente e com o capa, e como eram novos e rebeldes, geração dos 60, escolheram esta outra maneira de escrever o meu nome. Não sou dos Hooters, embora goste dos Hooters, mas é mesmo pela escolha dos meus pais do capa. Olha, tu foste educada pela tua mãe, cresceste numa família de matriarcas. Isso influenciou a tua visão sobre as mulheres? Achas que elas têm mais cilindrada que os homens? É assim, eu diria que, quer dizer, somos claramente diferentes, não é? Não há dúvida. O facto de ter, sem dúvida, vivido no meio de muito mais mulheres do que homens, torna-nos muito cúmplices e multitask e que o não é possível, e portanto a capacidade de fazer, de sonhar e de fazer foi sempre aquilo que aconteceu muito no meio da minha família. E acredito que isso, sem dúvida, acaba-me a trazer muito disso para a minha vida, no meu dia-a-dia, em que através das pessoas com quem eu trabalho, ou das empresas com quem eu trabalho, ou das parcerias com quem eu tenho, eu acabo por transformar tudo numa ferramenta para levar para a frente os meus objetivos. Olha, curiosamente, quando tu regressas a Portugal em 93, trabalhaste durante 8 anos em publicidade. O que é que te levou a mudar de direção para entrar na música? Olha, foi as minhas filhas. Na altura, eu quando trabalhei em publicidade, logo cheguei do Brasil, e com o auge da publicidade, da comunicação, noutro formato que agora já não existe, eu chegava a trabalhar muitas horas seguidas. Durante a primeira minha filha, a coisa foi mais ou menos controlável. Quando eu fiquei grávida e da minha segunda filha, aquilo começou-se a virar ao contrário. Eu comecei a achar que teria mesmo que sair. Entretanto, durante um convite de um ex-cliente meu, o Henrique Ribeiro, que trabalhava como diretor de marketing da PSA Crédito, convidou-me para ir ser diretora de marketing do Pavilhão Atlântico, isto em finais de 99, início de 2000, meio de 2000, por aí. E, portanto, foi assim um desafio e um mix durante 3 anos de música, eventos, associações recreativas, eventos corporativos. Foi sem dúvida fantástico. Agora a música foi aquilo que me ganhou, e estando depois num período mais parada ainda lá dentro da Parque Expo, é quando eu crio aquilo que é hoje o EDP Cool Jazz, e pronto, é aqui que nasce esta vontade da Live Experience se aplicar à música e que é o que move hoje em dia. Há 21 anos que tu conduzes o Live Experiences, empresa da qual és fundadora. Qual é que tem sido para ti o maior desafio nesta já longa viagem? Olha, o desafio tem sido sempre criar projetos e a seguir ir contar aos parceiros e ir com a força toda, justificar com todos os argumentos e toda a persuasão possível o que é possível fazer. E internamente na minha equipa eu digo sempre: não me digam não até ouvirem tudo o que eu tenho para dizer. E pronto, é o desafio de convencer uma equipa de que é possível acontecer determinada ação. Oh, Carla, e tu gostas muito de descobrir novos artistas. Como é que tu fazes esse trajeto? Olha, eu estou com alguma frequência, não é? Porque isto é perfeito de profissão, a ouvir música, leio revistas, leio informação de editoras, leio informação de agentes, e uma pessoa tem que ouvir, não tem que ouvir só porque a melodia interessa,
mas tem que ouvir também porque este artista está naquele agente, ou está naquela editora, ou foi lançado naquele meio. Isto tudo são indicadores de que o artista promete, não é? E portanto aí a pessoa tem que o ouvir e começar na luta e na disputa com todos os outros promotores que também o querem. Tu és a mentora do EDP Cool Jazz e do ED No Limit. São festivais, como qualquer festival, vive de patrocínios. Exato. Como é que tu procuras atrair o interesse destes patrocinadores de ano para ano? E já agora temos de falar um bocadinho da experiência com a Kia. Olha, é um processo interessante porque às vezes há situações em que, e que é aquela que eu acho que é preferível, que é haver sem dúvida uma vontade da marca estar presente connosco. E isso é a forma mais fácil. A outra forma também é nós, ao percebermos o que é que vai naquele ano de artistas ou de ações que vão acontecer ou do próprio festival, perceber, não, isto pode perfeitamente servir àquela marca. E então, proativamente, vamos falar com determinadas marcas ou com determinado setor. E foi através do Jaime, patrão que trabalhava na altura comigo, e que eu disse, Jaime, vamos fazer aqui durante um mês e tal prospeção a marcas automóveis. E fomos os dois à luta, pronto, e apareceu realmente um contacto convosco que eu fico muito... Não teve nada a ver com o Capa, pois não, Carlos? É uma coincidência, mas não, claro que não. Foi mesmo a atitude da marca, querer também ser diferente e criar emoções e ter um lado emotivo que a marca, eu sinto que a marca Kia tem uma forte componente emotiva e isso é a única maneira também de agarrar as pessoas, não é? É uma parceria duradoura, aliás, já vai mais tempo do que a anterior, mas com uma ligação, pronto, diferente e que nos permita estar por muitos e bons anos. Eu também acredito, também espero que sim. Vamos para a nossa 7ª pergunta, que responde aos nossos 7 anos de garantia. Como é que tu vês estas experiências que juntam multidões neste mundo pós-pandemia e que nos vai obrigar a viver a vida de uma outra velocidade, digamos assim? Olha, vejo com muita dificuldade, muita dificuldade. Não faz parte dos festivais, dos eventos, do modo geral, não é? Haver distanciamento, exatamente os festivais ou os eventos exigem para as pessoas se aproximarem. Por isso isto tem sido um momento muito complicado e que, juntamente com o Governo, tem que se encontrar uma solução para ver como é que isto resolve. Por um lado deles também saber o que é que já pode estar aí na manga dos testes serológicos, de outras ferramentas da área da medicina que possam existir para nos ajudar a todos nesta situação e ver como é que isto é possível, mas não está fácil, não está mesmo fácil, porque não é compatível esta situação com eventos, é completamente impossível. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a 8ª, não sei se sabes, nós durante este período do estado de emergência estamos a dar 8 anos de garantia às pessoas que nos compram os carros nesta altura. Carla, qual é a primeira coisa que vais fazer quando tiveres a oportunidade de pegar livremente no volante do teu carro, que eu sei que não é um Kia, mas no futuro, quem sabe? Eu pegava no carro e ia para a Costa Vicentina, ali para a Acho que é uma ótima escolha. Ia ali para a Carrapateira, tem bom peixinho também, tem praias lindas, maravilhosas, tem bom percebo e por isso era para aí que eu ia, com certeza, assim que isto abrir é para aí que eu vou. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite, foi um prazer enorme falar contigo. E talvez nos encontramos antes do EDP, se não encontramos no EDP. Um beijinho grande. Claro que sim, beijinhos, até já e vamos encontrar com certeza antes. Obrigado, muito obrigada pelo convite, foi muito gosto e estarei sempre disponível. Até já, um beijinho, obrigado. Beijinho.